E quem crer, serei salvo. E quem não crer será condenado. Muitas pessoas se encontram, amados, adiante do microfone. Muitas pessoas se encontram próximo a uma igreja evangélica, próximo a uma pregação, vários dias da semana, e lá onde ele está sentado ele até chora. Lá onde ele está ouvindo a palavra, ele se teme, mas não quer largar o seu costume de temer a Deus. A palavra de Deus diz que depois de nós entregar a nossa vida a Jesus, a nossa vida se transforma. Depois de nós dar ousadia ao Espírito Santo, nossa vida é outra. É por isso que nós estamos aqui. Nós poderíamos estar em casa, nós poderíamos parar. Hoje eu vou dormir até meio-dia, eu trabalhei a semana toda. Hoje eu vou ficar o dia todo em casa, mas a palavra de Deus diz: tocais a buzina em Sião e incomodais os moradores da terra. Muitas pessoas, vizinhos desse microfone, nesta hora se encontram dormindo. Ao abrir aqui essa igreja, eles têm dizido: todo dia de domingo eu tenho que dormir tarde. E tenho que ficar um pouco, dormindo até um pouco, mas todo domingo eu só levanto pelo microfone dessa igreja. Todo domingo esse povo me acorda. Eu quero que um dia essa igreja saia dali e vai para bem longe. É para a glória de Deus. O bem longe que essa igreja vai é para Nova Jerusalém. Ela não vai ficar aqui. Essa igreja abusada, essa igreja que canta, essa igreja que fala alto, essa igreja que ora, essa igreja que canta, essa igreja que louva, ela vai para longe. É o plano de Deus. Essa igreja não vai ficar aqui. A igreja vai ficar aqui com o ventilador, com as cortinas, com todas as coisas que estão aqui dentro. Mas as almas vão para a glória de Deus. As almas vão louvar a Deus lá em Jerusalém. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã de Santa Ceia, para louvar e bendizer o nome do Senhor. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã quebrantados, pedindo perdão uns aos outros, pedindo a Deus para que Deus possa falar profundamente no nosso coração. Deus possa endireitar nossas veredas. Deus possa consertar o que está torto. Deus possa porta para nós aonde não há porta. Deus possa olhar para nós com seu olhar de misericórdia, tirar de nós o eu, tirar de nós o sofrimento. Porque através, meu Deus, do sofrimento que foi passado, das lutas, eu não estou tendo nem força para buscar a Deus. Eu não estou tendo nem força. Tem dia que eu fico desconcentrado. Tem dia que na minha casa eu fico olhando para um lado e para outro. Mas Jesus disse: cala-te, que eu estou contigo. Cala-te. Tem momentos na minha casa que parece que eu não estou buscando Deus Todo-Poderoso, mas também aconteceu com aquela viúva. Aquela viúva passou por esse problema. Aquela viúva, no momento que ela estava em casa, tinha dia que estava ela e o filho, e as coisas ficavam difíceis. E ela era íntegra na presença do Senhor. Aquela viúva, ela buscava Deus. Aquela viúva, Deus ouvia ela. Que de lá Deus viu que aquela viúva, naquele momento, naquele dia, aquela viúva, naquele mês, naquele ano, aquela viúva estava passando pelo processo. E Deus enviou o profeta para ir na casa da viúva. Deus enviou o profeta para ir lá na casa daquela viúva, aonde aquela viúva estava ali passando por um grande procedimento, e o procedimento mais terrível era o que aquela viúva estava passando.
De amanhecer o dia e não tinha o pão. Dava o meio-dia, não tinha o almoço. Dava a noite e não tinha o jantar. E aquela viúva lembrava de Deus. Deus, eu sei que Tu é Deus. Eu sei que Tu vai cessar esta guerra da minha vida. Eu sei que aonde eu tenho pedido, eu tenho visto que o Senhor tem ouvido. No momento que eu tenho clamado, eu sei que Tu tem me escutado. E Deus lá de cima ouvia a oração daquela viúva. Amado, e a palavra de Deus diz que aquela viúva está ali naquele quintal, apanhando um cavaquinho, catando uma lenha. Ela avistou um homem. E aquele homem, ele vinha preocupado. Quando ele avistou aquela viúva, ele de longe, aquela viúva andava para um lado e para o outro. E ele disse: Deus, será que eu estou no endereço errado? Eu estou no endereço errado. E Elias se preocupou. Mas ele parou, que quando Deus manda, ele garante. Ele parou diante daquela viúva e começou a dialogar com aquela viúva. Começou a conversar com aquela viúva, puxou assunto com aquela viúva, e aquela viúva começou a contar a vida dela. E ele caiu na direção do Espírito. Ele disse: eu não estou no endereço errado. Que quando Deus manda, a gente não erra o endereço. E ele começou a conversar com aquela viúva. E Deus revelava a ele: fala para essa mulher que é essa mulher que eu te mandei para falar. E ele pediu àquela viúva um pão. Ele pediu um bolinho para aquela viúva. Perguntava a ela: o que faz, mulher, aí? Ela disse: nada mais, nada menos do que catar um cavaquinho para fazer um bolo. Um para mim, outro para meu filho, porque na minha casa eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Mas irei fazer um bolo. Um para mim, outro para meu filho, porque se não comermos, morremos. Já estava na hora do desespero. Os ponteiros já estavam se abraçando. O desespero já tinha batido naquela mulher. Aquela mulher estava ali catando ali aquele cavaquinho de lenha para acender aquele fogo, mas ela lembrava que tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite, era para permanecer aquele pão para ela e para o filho, mas ela batia na mente dela, batia no psicólogo dela, dizia: e amanhã? E amanhã? Eu vou fazer agora e vai acabar. Só tem isso, não tem outra solução. Não tem outra solução para mim. Eu saí, aquela botija só está suja. E eu vou fazer agora. Mas Deus provará. E o profeta chegou. E disse: mulher, tu vai lá e faz para mim um bolo. Depois tu faz um para tu, outro para teu filho. Mas aquela mulher olhou para aquele profeta e disse: homem, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de farinha na botija, e a panela só está suja de azeite. Amados, muitas pessoas têm passado por esse processo, mas não é a hora do desespero. A bênção virá. A bênção virá.